Lembrando que depois vou pôr disponível lá no YouTube e compartilho o link com vocês, tá? Galera, então aqui é o seguinte, né? A gente tinha já estudado esse primeiro menu aqui, né? Lembrando que a gente deixou para ver em um segundo momento essa parte aqui dos estilos, né? Então essa parte aqui dos estilos, depois na hora que for criar sumário automático eu vou falar sobre ela, tá? Então vamos aqui para outra aba chamada inserir aqui, né? Essa aba inserir aqui, ela é bem interessante. Ela traz pra gente alguns elementos. Talvez a gente não use em trabalhos acadêmicos, tá? Tudo que tem aqui. Algumas coisas com certeza se usa, né? Criação de tabelas, por exemplo, é possível usar. Inserir imagens é utilizado. Quebra de página às vezes é utilizado. Inserir página em branco. Então tem algumas coisas que ela nos traz, tá? No caso aqui eu vou falar sobre cada um desses itens aqui, falando um pouco o que cada um faz, tá? E aí quando vocês tiverem que usar, quando vocês tiverem que lançar recurso de alguma coisa dessas daqui, né? De alguma funcionalidade dessa, vocês sabem onde ir, né? Lembrando que as aulas vai estar sempre disponível lá no meu canal, lá no YouTube. Então se vocês quiserem depois verificar, mesmo que for daqui um ano, dois, vai estar lá. Eu não vou tirar as aulas de lá, tá? Bom, sem enrolação então, a aba aqui inserir, ela é responsável, como o próprio nome diz, por inserir elementos diferentes de elementos textuais na página. Então, né, a aba página inicial a gente trabalhava com formatação de texto, né? Basicamente era isso. Então a gente tinha lá ferramentas para editar esse texto, aumentar o tamanho da fonte, cor e aí vai. Né? A aba inserir ela é utilizada para você inserir elementos não textuais na nosso texto, né? Na nossa página, vamos falar assim, né? Então, eu tô com um zoom aqui, ó, de 200%, tá? Para melhorar aqui a visualização de vocês, tá? Porque às vezes se eu deixar zoom aqui, ó, 100%, que seria o padrão, às vezes as coisas que eu fizer aqui, ó, que eu digitar, fica muito pequeno, né? Então eu tô dando um zoom aqui para melhorar a visualização, tá? Lembrando que não quer dizer que por conta desse zoom aqui eu aumentei o tamanho da letra, não é isso. O zoom faz a letra ficar maior, mas ela continua tamanho 11, tá? Então às vezes gera essa confusão aí. Bom, galera, aqui é o seguinte. Eu vou começar aqui pela folha de rosto, tá? Primeira coisa, o que é uma folha de rosto, né? Normalmente é uma folha inicial, é o que dá uma certa impressão ao trabalho, né? Se vocês lerem o TCC de vocês, vai ter lá que existe uma... Lerem o TCC, né? Lerem os regulamentos do TCC de vocês, fala que é necessário uma folha de rosto, tá? A folha de rosto do TCC ou do TG, né, como eles chamam na FATEC, é diferente dessa folha de rosto que ele insere aqui, tá? A ideia é a mesma, continua sendo uma apresentação, uma ideia de chamar, né, ser chamativo pro trabalho essa folha, mas essa folha de rosto em específico que ele nos fornece aqui, ela é um pouquinho diferente da folha de rosto lá do TCC, tá? Vamos então inserir aqui para ver, né? Eu vou clicar aqui, ó. Clicando aqui na folha de rosto, você tem aqui uma série de opções, ó. Então vocês vão ver que essas folhas de rosto, se eu for descendo aqui, elas são mais utilizadas para textos não no formato acadêmico, para quando você quer chamar atenção para alguma coisa, ou um artigo que não se prenda tanto a regras. Então se eu clicar aqui nessa primeira, ó, ele vai tornar a minha folha, ó, naquele modelo. Então veja só, ele já dá aqui algumas sugestões do que usar. Deixa eu diminuir o zoom para ficar melhor para ver como um todo aqui, ó. Então ele pede título do documento, aí ele pede aqui, ó,
nome da empresa, endereço da empresa. Então ele te traz algumas ideias do que você pode, né, ou não estar utilizando aqui. Então, por exemplo, eu poderia aqui trabalhar o título aqui nesse caso desse documento como aula de informática, por exemplo. Então, dentro desse padrão aqui, ó, ficaria, né, o título trabalhado dessa forma. Se eu aumentar aqui o zoom, ó, tá lá, né, aula de informática, né? Então, descendo aqui, ó, ele pega aqui o nome do autor, tá pegando o nome que tá no meu computador, tá? Mas se você der 2 cliques em cima, você pode alterar isso, né? Então, eu não quero pegar o nome do computador, eu quero pôr meu nome. Então você vai lá, né, e coloca o seu nome. Por exemplo, né, meu nome. Aí nome da empresa, endereço da empresa. Não quero que tenha esse campo, então você dá delete aqui nele, exclui e pronto. Então aqui é um formato. Só que se você vier aqui no folha de rosto e mexer nos outros formatos, cada um tem uma intenção diferente, um layout diferente, né? Então, por exemplo, se eu clicar nesse, ó, mudou, já, ó. Aqui, então, ele me deu uma outra ideia, ó, colocar o ano. Não quero o ano, então dá delete aqui, deixa sem. E ele já usou aquelas informações que eu já tinha preenchido para inserir aqui, né? Não quero nem data nem nome de empresa. Pronto. Um exemplo, né? Se você quiser preencher, sem problema. Então, se você for navegando aqui no folha de rosto, eu não vou ficar aqui mostrando todos, até porque tem muito, né? Tem bastante aqui. Às vezes você acha algum que pode ser utilizado para um trabalho em específico, tá? Bom, então beleza. Folha de rosto, então, ela te dá esses modelos que você normalmente vai utilizar na primeira página, tá? Na verdade, essa não é a folha de rosto para trabalhos acadêmicos, voltando a frisar, tá? Folha de rosto de trabalhos acadêmicos você vai encontrar nos regulamentos do trabalho, certo? Lá vai ter o modelo certinho, ele é um modelo bem diferente. Bom, falei então da folha de rosto. A opção do lado, ela é uma opção que, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho um texto, né? Digitei aqui um texto e eu quero inserir uma folha em branco entre os textos, né? Então, eu sempre tenho que prestar atenção onde o meu cursor tá, né? O cursor é essa hastezinha que fica aqui piscando, é onde se eu digitar algo, ele aparece, né? Ele me indica onde está selecionado, né, as coisas. Dentro da folha de rosto, apesar do cursor tá piscando, são alguns lugares só que ele insere texto. Então, eu levando em consideração onde o meu cursor está, então, por exemplo, cliquei aqui, ó, o meu cursor está aqui. Na hora que eu clico em página em branco, ó, aqui nesse caso, como eu estou dentro de uma caixa de texto, que a gente já vai chegar a falar dela um pouquinho mais à frente, a opção de folha em branco fica desabilitada. Por que fica desabilitada? O meu cursor tem que estar em uma folha e não em uma página em branco. Então deixa eu clicar aqui fora, ó. Agora, ó, a opção página em branco apareceu. O que ela faz? Ela coloca uma página em branco no documento, ó. Inseriu logo abaixo a página que estava, ela inseriu uma página em branco a mais. Então ela serve para quando eu quero páginas a mais em branco em um determinado local, né? Eu sempre vou levar em consideração a página que eu tô e ela vai inserir a página em branco abaixo. Serve para isso. A quebra de página, ela vem para fazer, como o próprio nome diz, ela quebra um padrão. Por exemplo, vamos supor que você tem em um texto capa, sobrecapa, sumário, né? Normalmente textos acadêmicos são assim: índice de figuras, índice de tabelas, e você não quer que essas páginas sejam numeradas, ou seja, se você colocar um esquemático de número de páginas nela, você não quer que apareça números nessa página. A quebra de página ela vem para
fazer isso. Ela quebra uma formatação, né? Se você parar o mouse aqui em cima, a gente vai fazer exemplos para entender um pouco melhor. Mas se você parar o mouse aqui em cima, ele vai falar, ó, edita a página atual aqui e move para a próxima página. Ele encerra uma edição da página e começa outra. Se eu inserir simplesmente uma página, uma quebra de página aqui, ó, por exemplo, aqui, vou lá e quebra de página, ó. Ele não dá nenhum efeito em específico para mim, a não ser que ele inseriu mais uma página em branco, tá? Uma das características então da quebra de página é inserir uma página em branco, só que ele desvincula as formatações. A gente já vai fazer exemplos disso. Na hora que eu chegar aqui, ó, na numeração de página, eu vou mostrar isso para vocês. E a gente pega aqui um texto para fazer um exemplo um pouco mais efetivo, né? Enquanto eu atraso aí, tá tranquilo, fica sossegado. Bom, na sequência eu tenho tabelas, né? A tabela ela serve para, como o próprio nome diz, para inserir um esquema onde eu consiga desenhar uma tabela dentro aqui, né, do meu texto. Bom, como é que funciona isso então, né? Você vai aqui onde tiver o cursor piscando, você vai clicar aqui na tabela, ele vai te dar um desenho com um monte de quadriculadinhos diferentes, né? E você vai passar o mouse por cima desses quadriculados, ó. E dessa forma ele vai definindo na horizontal, né, a quantidade de colunas que vai ter, e na vertical a quantidade de linhas que vai ter. Então eu consigo desenhar uma tabela assim, tá? Então veja só. Vamos supor que eu quero fazer uma tabela com 4 colunas e 4 linhas. Então tá aqui, né? Eu posso redimensionar essa tabela, tá? Como eu redimensiono uma tabela? Se eu colocar o mouse aqui no cantinho, aqui, ó. É bem ruim de pôr, ó, mas ele vai se tornar essa setinha branca. Eu posso arrastar, né? E posso redimensionar aqui. Bom, então nesse sentido aqui eu consigo, né, fazer aqui a minha tabela, né? Da mesma forma eu posso digitar aqui, né, por exemplo, os campos. Deixa eu ver aqui por que não está aparecendo o que eu estou digitando. Provavelmente a cor da letra tá aí, tava numa cor branca. Então, ó, veja só, por exemplo, o nome. Aí aqui, por exemplo, poderia ser, sei lá, tá em branco de novo a letra, né? Ele tá num padrão onde cada célula tá em branco. Então, vamos lá. Por exemplo, teste, ó, de novo. Então, vamos lá. Aí você vai preenchendo, né, da forma como você quiser, né, a tabela. Lembrando que você pode tá trabalhando as formatações do que tá aqui dentro, né? Sair aqui do inserir, vir para a página inicial e aumentar tamanho de letra, diminuir, mexer com a cor, né, da fonte. Então você pode estar navegando entre esses menus, tá? Eu tô vendo aqui que a Gabriele tá falando que a Daniela não está conseguindo entrar. O link está dando problema. O que ela faz? Olha, normalmente não era pro link dar problema. Ela tá do celular, será? Às vezes pelo celular pode ser que ocorra mesmo alguma coisa. Mas eu não sei certo o que tá acontecendo, será? Deixa eu ver aqui. Pera aí, ela me mandou mensagem aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho se eu consigo ajudar ela.
Bom, assim que ela responder, a gente entra em contato. O ideal mesmo é estar num notebook, né, num computador para ver. Celular às vezes dá algum problema, mas não sei se é o caso dela, né? Então aqui você pode ir preenchendo, né, uma tabela aqui, à medida aqui do e fazendo as formatações que você quiser, né? Inclusive você pode centralizar o texto, tal, e assim por diante. Lembrando que quando você usa opções de centralizar, ele leva em consideração o espaço onde está, né, esse texto. Então o nome vai ficar centralizado dentro desse espaço aqui, né, da minha tabela. Então voltando aqui para o inserir, eu consigo desenhar tabelas de Professor, eu tenho uma diversas dúvida, desculpa formas. interromper. Pode falar. O Word ele não tem formatação vertical do alinhamento? Você fala, por exemplo, se eu tivesse o texto assim, ó, eu vou tentar É fazer porque aqui. ele tá muito grudado na parte de cima da célula e na parte de baixo tem um montão Perfeito. sem. Entendi. Você fala aqui, né? Deixar ele centralizado ao meio. Isso, centralizar verticalmente. Tem como sim. Calma aí. Deixa eu me lembrar onde é que eu vou. Pera aí, isso daí já foi uma pergunta já que me fizeram alguma vez e tem como sim. O que eu Isso dá um toque do cacete. se você tiver toque, tá perdido, né? Ficar vendo aqui, tá lascado. Deixa eu ver aqui. Só rapidamente aqui. Deixa eu ver aqui onde é que era que mexia com isso. Se eu não me engano, você vai selecionar. Vim aqui. Não, espaçamento entre linhas não é. Calma aí. É que é tanta opção, cara, que tem coisa que a gente não lembra assim de uma hora para outra. Calma aí que a gente chega lá. Deixa eu ver, talvez clicando aqui com o direito ele me dê a opção. Tem como. Mas o mais usual não é na verdade desenhar a tabela aqui dentro, né? Você desenha no Excel e importa para cá, que eu vou mostrar como Sim. faz. Mas aqui tem que ter como ser aqui, ó, direção do texto. Deixa eu ver aqui. Se não me engano, não vai ser aqui. Deixa eu ver se eu selecionando aqui ele me dá essa opção. Direção do texto. Aqui não vai dar certo, é só para virar ou não. Não. Cara, realmente eu sei que se diminuir, beleza, né? Acaba o problema, mas se você tiver Aí, acabou o problema, resolvido. Mas às vezes não era o que. Mas vamos supor que você queira, por exemplo, que seja mais gordinha, né? Vamos falar assim, essa. O problema é o seguinte, se na primeira coluna tiver uma linha escrita e na segunda tiver duas, aí a Aham. primeira coluna não vai ficar centralizada. Perfeito, é isso mesmo. Então, por exemplo, se eu aqui fizer isso, né, ó, pronto, ferrou. Né? Aí eu voltei com aquela problemática de antes, né? O que eu posso fazer, na verdade, é readequar aqui, né? Dessa forma. Tiro aqui o Enter, por exemplo, e faço, né? Boto o texto tudo numa linha só. Mas às vezes eu tenho tanta informação numa tabela que eu não consigo adequar aqui dentro, né? Aí fica difícil. Na verdade, Não, professor, depois eu pesquiso isso aí, vamos não, atorar o não. pau aí, não. É que na verdade, a melhor forma de se desenhar uma tabela não é por aqui, né? Como eu disse, Sim, é normalmente. pelo Excel. O Excel geralmente ele faz esse alinhamento vertical Eu e sempre, eu horizontal sempre, eu automaticamente. sempre uso o Excel, professor. Sim, aqui você vai usar. É até interessante a pergunta, porque aqui você vai usar para coisas muito simples essa tabela aqui, tá? Se você quiser algo mais sofisticado, com os cálculos legais, né? Uma coisa mais bonita, aí a gente usa o Excel. Mas a gente vai fazer exemplos de como pôr tabelas do Excel aqui, tá? Aqui você usa mais para algo que não demanda tanta formatação, uma tabela muito simples, certo? Você pode clicar aqui em inserir tabela, desenhar tabela, e aqui ó, planilha do Excel você busca de lá do Excel. Mas ó, vamos excluir essa tabela. Para excluir, selecionar a tabela inteira, você clica aqui ó, nesse cantinho de cá, ó, canto superior esquerdo.
Você clica e ele seleciona a tabela inteira. Eu vou excluir ela. Aliás, cadê? Vai aqui excluir o que tem nela. Deixa eu ver aqui. É chato isso daqui, hein? Deixa eu ver aqui. Remover tabela. Aqui, excluir. Excluir tabela. Pronto. Ó, voltando então, para vocês verem aqui como é que eu fiz, ó. Cliquei aqui, ó. Aqui em cima, selecionei. Na hora que seleciona, ele abre esta caixinha que vocês estão vendo aqui. Nessa caixinha que vocês estão vendo, você vem aqui, ó. Excluir tabela. Aí você clica, vai te dar algumas opções. Você pode excluir uma célula, né? Que é um espaço dela. Excluir uma coluna, linhas ou a tabela toda. No caso, aqui eu estou excluindo a tabela toda, tá? Então, faz dessa forma. Se usar o delete, ele vai excluir o que tem aqui dentro, né? Ó, selecionei tudo, apertei o botão delete. Ele exclui o que está ali dentro. Não vai excluir a tabela toda, tá? Então tem esse problema aí. Certo? Então sempre seleciona aqui, vem excluir, excluir tabela. Pronto. Resolvido o problema. Deixa eu responder aqui a aluna Daniela aqui. Ela está perguntando se vai gravar. Pronto. Então aqui é o seguinte, galera. Vamos explorar um pouquinho essas outras opções aqui, né? Se eu clicar em desenhar tabela, ele vai virar esse lápis aqui, ó. E eu vou passar o mouse aqui, ó, e ir criando a minha tabela, né? Olha só. Pior ainda, na verdade, né? Para você conseguir desenhar, né? Ele não te ajuda muito, na verdade, ó. Ele te dá, na verdade, uma boa dificuldade na hora de desenhar uma tabela, né? Ele é meio ruim, não é indicado. Novamente eu digo, né? Muito melhor a gente ir para um Excel. Mas se tem a opção aqui, eu vou estar mostrando. E quando eu usei essa opção de desenhar tabela, ele me abre essa ferramentas de tabela aqui, ó. Tô passando o mouse em cima. E eu tenho duas opções aqui, ó. Eu tenho design e layout, tá? Então esse daqui é um menu que vai ajudar no ato de estar desenhando a tabela, tá? Então tem borracha, tem desenhar, propriedades, inserir linha acima, abaixo, à esquerda, ajuste automático e aí vai, tá? Como essa opção aqui de desenhar a tabela a gente não vai usar muito, tá? Desenhar na mão, é melhor usar uma ferramenta que faz. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo explorando tudo isso, tá? Eu vou só mostrar que existe. Depois, se vocês quiserem na sua casa brincar um pouco, ver o que é cada opção dessas daqui, vocês sintam à vontade, tá? Mas lembrando, essa daqui não é uma ferramenta que a gente vai utilizar para desenhar a tabela. Então, voltando aqui no inserir, né? Tinha a opção de desenhar, eu cliquei, né? Tirei ela agora aqui. Tem planilha do Excel, tabelas rápidas. Eu vou primeiro falar de tabelas rápidas, depois a gente fala sobre a planilha do Excel, né? Então vou aqui, vou excluir essa tabela aqui de novo, tá? E a gente vem aqui, vamos explorar tabelas rápidas. Aqui tem algumas coisas que podem ser interessantes, dependendo do que eu for fazer. Essas tabelas rápidas são algum formato pronto, né? Por exemplo, ó, calendário. Não deixa de ser uma tabela, um calendário, e ele vai inserir, na verdade, aqui, ó, um calendário para mim. Aí ele me deixa eu editar isso daqui, tá? Então, por exemplo, eu poderia editar, sei lá, colocar dezembro, né? Tá aqui. Aí eu poderia aqui colocar o número 1 aqui e editar o calendário inteiro, né? Então ele, talvez, se você queira representar um calendário, seja uma opção interessante, né? Lembrando, ó, que toda vez que eu venho aqui, ó, seleciona a tabela toda, ele me abre, ó, ferramentas de tabela, layout, tá? Aí você pode vir aqui em excluir tabela, ele também me dá essa opção. Se eu voltar aqui, ó,
na opção aqui de inserção de tabela, vamos ver aqui outras tabelas rápidas, ó. Ele tem muitas, tá? Tem algumas que são até bonitinhas, que dá para usar em alguns determinados textos, ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tá com um exemplo, né, de alfabeto grego, mas você poderia trocar a interface, né, a forma aqui que você tá usando aqui tranquilamente, né? Você poderia vir aqui e editar, né, tirar o que tá aqui, né, excluir linhas e assim por diante. Então você pode, né, vir aqui clicar, ó, excluir. Tudo que você clicar com o botão direito aqui em cima vai ter aqui a opção de células, onde você tem inserir. Você pode inserir colunas e linhas, ou você pode excluir. E aí, se você clicar em excluir, sempre levando em consideração onde está o cursor, você vem aqui, ó, você tem opções. Você pode deslocar para a esquerda, para a direita, excluir linha inteira ou coluna. No caso aqui eu vou excluir a linha. Então, olha lá, excluiu. Ou você pode ainda clicar aqui em cima, como eu disse, vir aqui em layout, vir aqui em excluir e excluir linha. Então existem as duas opções. Você clicar com o botão direito ou você selecionar, vir aqui e explorar essas duas opções, esses dois menus que aparecem, certo? Deixa eu ver aqui, o Pedro está falando. Nunca fui muito com a cara do Word, sempre preferi PowerPoint e Excel. Hoje em dia uso muito Word no trabalho, estou pegando o jeito. O Word ele tem muita opção, né? E o problema do Word é que ele veio evoluindo muito, né? Então não sei se vocês tiveram oportunidade de mexer, por exemplo, com a versão 2097 do Word. A versão mais antiga. Ele não tinha nem metade dos recursos que tem hoje, né? Aí o 2012 já parece mais o que o de hoje. Tem muita coisa ainda aqui diferente, mas já tem bastante coisa do que tem hoje, 2012. Mas à medida que foi evoluindo, se aumentou muito a quantidade de opções que tem aqui. Por exemplo, desenhar uma tabela lá no 97, 2007, 97 principalmente, você não desenhava tabela aqui dentro. Você inseria tabelas bem chinfrinhas. Então mudou-se muito, né? E aqui vocês há de convir que se for para mim ficar falando sobre cada uma dessas opções, a gente vai um ano e não termina o Word, né? Então eu vou passar por cima, vou mostrar, mas cabe a vocês dar uma mexida aí se tiver dúvida me envia, tá? Então aqui, inserir tabela, você tem essas opções aqui. E por último, a tabela do Excel, planilha do Excel, essa daqui é bem legal. Deixa eu excluir inclusive essa tabela aqui, ó, pra gente poder, pra mim poder mostrar pra vocês. Se eu vim aqui inserir planilha do Excel, talvez seja o que você mais vai usar. Ele vai trazer o Excel, ó, para dentro do Word. Olha só que estranho. Pode ver que ficou verde aqui em cima, ó. E me apareceu as opções que normalmente tem no Excel, ó. Formatar tabela, condicional, gerar. Aqui a parte onde eu digito fórmulas. Então mudou um pouco. Por quê? Agora aqui dentro do meu documento eu vou trabalhar como se essa planilha aqui fosse uma planilha do Excel. Inclusive tá aqui, ó, planilha 1. Não é a forma mais correta, tá, de se introduzir uma planilha do Excel aqui, mas ele tá te dando a possibilidade de trabalhar com a planilha do Excel sem sair do Word. Essa é a verdade, né? Então se eu colocasse lá, por exemplo, lá, ó, nome, sei lá, aí data, aí por exemplo, ou melhor, cálculo, eu consigo ir preenchendo, né? Cálculo, aí aqui por exemplo eu posso colocar alguma coisa aqui, teste. Aí se eu decidir fazer um igual, né? Vamos usar aqui a barrinha aqui que fica melhor. E aí colocar aqui algum valor, né? Na verdade, por exemplo, 12. Aí aqui eu coloco aqui um outro teste aqui, por exemplo, mais 12.
E aí eu quero por algum motivo fazer a soma aqui, né? Aí eu posso colocar lá, ó, igual B2 mais B3, tá? Para quem não sabe o que é isso, quando a gente estudar Excel a gente vai entender isso. Então ele já me fornece cálculos, né, aqui. Para quem já entende um pouco de Excel, já viu aqui que eu estou usando fórmulas que o próprio Excel me fornece, né? Que é uma fórmula simples de cálculo. Mas ele me fornece tudo que o Excel me fornece de dentro do Word, inclusive as opções que eu teria no Excel, ó. Né? Se eu for lá no Excel, abrir o Excel e dar uma olhadinha lá, eu vou ter essas opções aqui, tá? Então é bem interessante, certo? Eu posso formatar aqui, né? Colocar a borda, tá? Deixa eu ver aqui onde é que ia propor a borda, que eu não tô achando aqui, né? Então, por exemplo, borda, aí borda aqui também. Então, ó, eu consigo, né, montar uma planilha, inserir outra, gerar gráficos, né? Então, se eu for aqui, inserir, cadê gráfico, ó. Então, ele me traz, deixa eu ver aqui. É que não tem espaço para ver, né? Ou esse gráfico que eu coloquei não é um gráfico legal para esses dados. Deixa eu pegar aqui, inserir um outro gráfico só para a gente ver como fica. Por exemplo, um gráfico de barra. Ah lá. Ele insere então gráficos também. Óbvio que aqui eu estou fazendo um exemplo bem bobinho, né? Só para ver que é possível usar as coisas que o Excel fornece. Mas quando chegar o momento a gente vai trabalhar de uma forma diferenciada, né? Aqui. Deixa eu tirar esse gráfico daqui. Então é possível você ter a tabela aqui, né? E trabalhar como se fosse o Excel. A única coisa feia, né? Ó, cliquei fora da tabela, veja o que aconteceu, ó. Ele me deixou a tabela do Excel aqui para mim, né? Então, toda aquela parte do Excel some e ele me deixa a tabela em questão do Excel. Ah, não quero. Dei 2 cliques dentro, voltei para a edição do Excel. Eu queria que ficasse somente isso daqui, ó. Então você diminui aqui do tamanho que você quer. Ó, somente isso daqui vai ser a minha tabela do Excel, por exemplo. É que é bem ruim de pegar. Então, cliquei fora. Opa, agora se tornou a tabela mais legal, né? Mais fácil de se trabalhar com ela. Então, sempre assim, eu inseria do Excel, ele vai me dar todas as opções, eu posso trabalhar como se fosse no Excel. Na hora que eu clico fora na parte do texto, toda aquela parte do Excel some, se torna essa tabela e fica só a tabela. Só que fica desenhado aqui, né, ó. Aquelas tuplas sem borda, elas ficam. Então, se eu der 2 cliques aqui, ó, ela aparece de novo as opções aqui do Excel. E aí eu volto a trabalhar como se fosse no Excel, tá? Ainda não é a melhor forma de se inserir uma tabela do Excel, volto a repetir. O melhor mesmo é montar ela inteira lá no próprio Excel, usando tudo que ele fornece, a própria interface, né? Apesar de aqui vir quase tudo que o Excel tem, mas se você trabalhar direto lá, você pode exportar essa tabela de uma forma diferente, você pode fazer o gráfico de uma forma diferente. Então fica melhor para se trabalhar com planilhas, tá? Apesar de ser possível também trabalhar com Excel aqui de dentro do Word, certo? Bom, mesma coisa, né? Se eu clicar aqui dentro aqui no caso e apertar Delete, ela some. Mas não esquentem com essa parte de tabela agora não, questão do Excel, tá? Depois quando a gente for mesmo fazer tabelas lá no Excel, a gente vai trabalhar um pouco melhor essa inserção aqui no Word de lá, como fazer para ficar bem feitinho mesmo, né? Uma tabela apresentável e assim por diante. Aqui só saibam que existe a possibilidade. Bom, aqui do lado eu tenho imagens, né? E como o próprio nome do recurso aqui, né? Da aba diz, se chama inserir, né? Então vou inserir o que aqui? Imagens. Então se eu clicar aqui, ó, eu tenho duas opções.
Eu tenho inserção de imagens que estão aqui dentro do meu computador, inserção de imagens online. Se eu clicar no dispositivo, ele vai me abrir dentro da minha pasta imagens, tá? Então vou poder selecionar qualquer imagem que eu tenha, né, aqui na pasta. E aí, dependendo do tamanho da imagem, vai ficar gigante na tela. Por exemplo, essa daqui é uma folha, um plano de fundo gigantesco. Então ele tá, se não me engano, em Full HD. Se eu clicar em inserir, ó, ele vai ajustar, mas o tamanho do meu documento quando eu salvar vai ficando maior, né? Não que isso importe muito, mas vai. Perceberam que na hora que eu inseri essa imagem aqui, ele me joga em um outro menu chamado formatar? Esse menu formatar é que é o interessante aqui das inserções de imagem, tá? Esse menu formatar, ele me dá várias opções que eu posso estar utilizando para deixar a imagem um pouquinho mais bonita aqui dentro. Então, por exemplo, se eu vier aqui remover plano de fundo, ó, ele vai me dar algumas opções para mim marcar. Na verdade não me dá opção nenhuma, né? Ele me dá aqui, ó, marcar áreas para manter, que eu ainda não estou usando, remover áreas, descartar alterações e manter alterações. Então aqui por padrão ele já me traz uma seleção X aqui, né? Se eu clicar aqui em marcar áreas e começar a desenhar aqui, ó, então por exemplo aqui, ó, eu consigo demarcar áreas para mim remover o plano de fundo. Então fiz aqui, ó, manter alterações, ó. Ele tira partes da imagem, tá? Não é algo que vai ser muito usado, né? Mas é para você ir removendo o fundo da imagem. Normalmente quando se coloca uma imagem em um texto, a gente já tem a imagem, né, do jeito que a gente quer, ou vai tratar ela em um outro programa, não vai tratar ela aqui dentro do Word, né? Um Photoshop aí, CorelDRAW e assim por diante. Mas existe essa opção aqui, tá? Quase nunca usada. Correções, tá? Aqui, na verdade chama correções, mas ele dá algumas opções de nitidez, brilho e contraste diferente. Se eu for passando o mouse nesses quadrinhos que aparece, ele vai mostrando lá, ó, olha lá a imagem como vai ficando, né? Então eu vou escolhendo o que eu quero usar, ó. Que tá com contraste já, a nitidez, né, maior. A original é assim. Se eu for passando aqui embaixo, ó, ele vai mostrando alguns filtros, né, que é possível. E mais, se você reparar onde eu paro com o mouse, tá falando quantos de brilho que tá e quanto de contraste ele tá aplicando, tá? Então eu posso usar essa opção aqui caso eu queira dar uma modificada na imagem atual. Opções de correção de imagem também, se eu clicar aqui, ó, ele vai me abrir nessa lateral direita algumas opções que eu posso estar utilizando para mudar essas cores aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso usar os predefinidos, né, que são os mesmos que a gente já viu aqui, né, no correção. Ou eu posso inserir manualmente quanto que eu quero de nitidez, por exemplo, 10%. Não mudou muito, né, 10%. Vamos por 50%, ó, agora já saturou bem a imagem. Brilho e contraste, eu também posso mexer nisso, ó, posso usar algo pré-definido ou eu mesmo posso inserir, por exemplo, 10%. E o contraste, sei lá, vamos pôr aqui 30%. Então, ó, a imagem ficou bem estourada, né? Bem bagunçada, né? Se você clicar em redefinir, ele volta como era o padrão. Você também tem aqui cor da imagem, onde você pode trabalhar com algo pré-definido ou você mesmo mudar, ó. Tô diminuindo a saturação, ó. Se você for reparar, ó, ela vai mudando bem, ó. Vou aumentar aqui a temperatura, né? Vai ficar mais puxado os vermelhos. Então tem essas opções para você usar, ou você pode usar os filtros que o próprio programa já te dá, tá? Não é muito usado, como eu já disse. Normalmente você insere a imagem, você já insere a imagem como normalmente você quer ela, né?
Lembrando que quando você insere aqui a imagem, ela vem enquadrada respeitando as bordas, inclusive o parágrafo, ó. E se você olhar aqui na minha régua, né, as minhas bordas elas estão aqui, ó, e aqui. E a imagem, ó, ela está começando no parágrafo. Então, se eu fosse imprimir essa imagem assim, ele iria cortar aqui, ó, né? Tem que ficar bem esperto com isso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trazer ela para cá e verificar, ó, agora está se enquadrando certinho. Então, tem que ficar esperto com isso também para não cortar as imagens, né? Outra coisa que é possível usar, né, o que eu fui em correções, é a cor, né? Você tem opções aqui de cor que eu já mostrei ali naquela barrinha, mas se você for clicando, ó, você tem alguns filtros de cor que são inseridos, tá? Se você quiser utilizar, ou a imagem original, né? Também você tem efeitos artísticos que vai dar quadricular a imagem, né? Você pode usar aqui alguns filtros. Esse daqui, dependendo do que você for fazer, pode se tornar interessante, tá? Mas voltando a dizer, dificilmente você vai usar isso para fim acadêmico, né? Você vai fazer uma edição dessa para um fim acadêmico, mas tem a opção, né? Se você clicar sempre aqui, ó, vai ter opções de efeitos artísticos. Todas essas opções vai ter um a mais aqui, que vai abrir algo aqui no cantinho e vai permitir que você tenha acesso a algumas outras opções, tá? No caso desses efeitos artísticos, são os mesmos que estava sendo apresentado lá, tá? Então você pode explorar aqui, ó, são os mesmos que já eram apresentados lá, não tem muita coisa, né? Uma coisa que ele te dá aqui, né, a opção de transparência, ó, e tamanho do degradê. Se for aumentando, né, ó, ele vai mudando aqui a formatação, né? E a transparência também, tá? Bom, aí você mexe aí e verifica o que você acha mais viável. Mas lembrando, para você digitar um texto ainda mais para faculdade, não vai usar muito. Bom, indo aqui para o lado, compactar imagens. Se você olhar aqui, ó, o que ele está falando, ó, ele serve para reduzir o tamanho da imagem. Se eu mostrar para vocês aqui, ó, quer ver? Deixa eu abrir aqui o meu documento aqui, meu computador. Não sei o que está acontecendo com esse computador hoje. Essa imagem aqui, bom, não vou mostrar, mas essa imagem aqui, ela vai ter mais ou menos uns 5 MB de tamanho, tá? Se eu clicar aqui em compactar imagem, o que ele vai fazer, ó? Ele vai falar assim, ó, aplicar compactação somente a essa imagem, excluir áreas cortadas da imagem, usar solução padrão. Se eu clicar aqui em OK, ele não muda nada na minha imagem, continua com o mesmo tamanho. Porém, se eu vier aqui usar alguma dessa, ó, impressão, por exemplo, X, excelente qualidade na maioria das impressoras e telas. Ele vai mudar o tamanho da minha imagem, pode diminuir ela com certeza, e vai manter uma certa qualidade na hora de imprimir. Então isso daqui, ó, esteticamente não muda nada na minha imagem. Só que essa opção, compactar imagem, ela pode ajudar muito para o seu documento não ficar muito grande. Hoje em dia não tem muita diferença, né? Ó, bom para páginas web e projetores, não muda nada na imagem, só que o tamanho é compactado, tá? Hoje em dia isso daqui não influencia tanto, tá? Se você descer aqui embaixo em alterar imagem, você tem aqui, ó, se parar o mouse aqui, ó, remover ou substituir a imagem selecionada, ao mesmo tempo em que mantém o tamanho e a posição da imagem no objeto. Então imagina que você tem aqui uma situação onde você tem, deixa eu fazer aqui um esquema aqui. Um texto aqui, né? Você digitou aqui um texto, por exemplo, qualquer coisa,
E você precisa que essa imagem ocupe esse tamanho e não extrapole esse tamanho para não estragar o seu texto, quantidade de páginas e assim por diante. Se você vier aqui, cadê aqui? Imagem. Se você vier aqui nesse formatar aqui, ó, ainda lembrando que eu não estou falando, eu estou falando formatar imagem e alterar imagem, pegando de um arquivo, por exemplo, a imagem de Júpiter é um tamanho diferente. Por aqui dá, ó. Essa daqui é 1920 por 1080. Essa daqui é 2160 por 1215, é uma imagem maiorzinha. Se eu clicar, ó, ele vai colocar a imagem de Júpiter aqui, que era uma imagem maior, ocupando o mesmo espaço. Então essa opção aqui se torna interessante quando você quer trocar imagens sem mudar o espaço que ela ocupa, tá? E o redefinir imagem, ele vai tirar todas as alterações que foram feitas. Com essa imagem aqui eu não alterei nada, né? Mas se eu, por exemplo, viesse aqui e colocasse nela um efeito, por exemplo, ó, uma cor assim, mais pálida, né? Vamos pôr uma cor mais impactante ainda, ó, assim, e vier aqui em redefinir imagem, ele volta tudo como era. Bom, aproveitando então essa imagem aqui e vindo aqui para o lado, se eu for parando o mouse nessas opções aqui, ó, que está em estilos de imagem, vocês vão ver que vai mostrando as alterações que a imagem vai sofrer. Então, olha só, na hora que eu paro o mouse no primeiro, ele cria uma espécie de moldura. Se eu parar o mouse no segundo, também é uma moldura, ó, só que um pouquinho diferente, ó. Se eu for no outro, uma moldura amareladinha, somente com um sombreado atrás, uma espécie de reflexo embaixo, um desfoque, né, nas laterais, um outro tipo de moldura, né, arredondado, ó, outra moldura. Então você vai passando o mouse aqui, vai vendo como fica, e aí você define como você quer usar, né? Se você quer usar alguma moldura ou não, tá? E se você tiver aqui algumas opções que você não queira, se você clicar aqui, ó, vai ainda tem mais opções aqui para baixo. Ou se você quiser ver todas as opções de uma vez, você clica aqui, tá? Às vezes se usa alguma dessas formatações, principalmente num PowerPoint, né? Que lá no PowerPoint a gente vai ter essas opções também. Então às vezes você quer fazer uma apresentação, colocar uma imagem, deixar ela mais interessante, às vezes se usa, tá? Não sempre, mas às vezes se usa. Bom, borda da imagem, né? Aqui se eu quero definir bordas para minha imagem, né? Só uma coisa aqui, ó, inserir a imagem, né? Professor, como é que eu chego lá naquele menu de formatar? Você clica em cima da imagem e ele já abre, tá? A imagem tem que estar selecionada para isso acontecer. Bom, se eu então dar 2 cliques, vai para o formatar. Bem, aqui no formatar imagem, então, borda da imagem. Se eu clicar aqui, ó, tem algumas opções de cores. Tá sem contorno nenhum, né? Mas, por exemplo, se eu pôr vermelho, que vai aparecer bem, ele vai criar uma borda vermelha. Se eu clicar aqui fora, ó, borda vermelha. Se eu der 2 cliques aqui, ó, voltei para a borda da imagem. Posso trocar, posso aumentar a espessura. Também é uma outra forma de pôr borda na minha imagem, certo? Se eu ver aqui em efeitos da imagem, tem algumas coisas que se eu for passando o mouse, ó, ela vai mostrando, ó. Eu posso aplicar um efeito 3D e tal. Ele tenta simular, né, um 3D. Não fica muito bonito, ó. Tem várias opções, né? Sugiro vocês pôr uma imagem aí e testar as opções para conhecer um pouco mais, tá? Não vou ficar aqui falando de todas, mas esse efeito de imagem tem pré-definidos, tem efeitos de sombra, por reflexo embaixo da imagem, ó. Borda suave, um esquema aqui para ficar com a borda mais ressaltada, menos uma rotação 3D, ó. Vai bagunçando um pouco, né? Não é muito usado em trabalhos, mas tem as opções, tá?
Lembrando que sempre que você aplica algum estilo desse, vai abrir esse menu aqui do lado, que vai te dar as opções para formatação, tá? Então sempre vai acontecer isso. Bom, só um segundo aqui. Pronto, respondendo aqui. Agora então aqui, galera, layout da imagem, né? Aqui é um esquema onde, ó, se você for passando o mouse, ó, ele vai mudando o esquemático da imagem, possibilitando a inserção de textos, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira isso. Aí, ó, digite aqui o texto, né? Então vamos falar teste de texto com imagens. Conforme eu for digitando, ele vai adequando para esse espaço, ó, né? Então, se eu der um enter, ó, eu vou digitar outra parte. Então, vamos lá, né? Digitei outra coisa. Se eu vier aqui, aqui já está pedindo uma imagem, ó. Tem aqui o desenho de uma imagem. Então, se eu clicar, ó, é para mim inserir outra coisa. Então, por exemplo, né? Então, perceberam que isso daqui me traz uma espécie de texto que eu posso digitar, né? Dividido e organizado de uma forma onde eu vou gerar em torno de imagens que eu estou inserindo, tá? Se você voltar aqui, né, e clicar aqui, né, nesse esquema aqui, apertar esse X, você pode redefinir isso, tá? Então aqui, ó, eu tenho várias opções, ó. Então, por exemplo, assim, dependendo do tipo de trabalho que você for fazer, às vezes é interessante, dependendo não. Mas a opção existe, tá? Essa opção existe. O que é que eu ia falar mais? E uma vez que você coloca isso daqui, né? Você já não consegue mais tirar. A única coisa que você redefine é o esquema aqui, né? Para ele voltar a ser chapado, né? 2D. Deixa eu ver aqui só para mim não falar bobagem, ó. Aí você mexeu nisso com a imagem, você não consegue voltar da forma como estava, mas são opções até bem interessantes, dependendo do texto que você for digitar, ó, para conseguir fazer, né, aqui uma formatação interessante pensando em imagens, tá? Vou excluir aqui e vamos voltar lá de novo. Então, inserir imagens, este dispositivo, vamos pegar aqui a imagem, voltamos aqui. Então, layout de imagem faz aquilo que eu tinha falado para vocês, tá? Aqui texto alt cria descrições de texto e objetos para leitores de tela. Então, se eu clicar aqui, ó, e colocar aqui, por exemplo, tá aqui no canto, ó, neste canto aqui, ó, vai aparecer aqui, canto direito. Colocar assim, imagem referente a um jogo de PS5, por exemplo. Gerar uma descrição para mim. Então, beleza. Que acontece? Para mim, vendo aqui, não tem alteração nenhuma. Deixa eu ver se vai aparecer certo isso daqui. O que ele iria mudar na hora que eu viesse aqui, ó, modo de leitura. Aí ele deveria aparecer aqui. Para mim, como imagem, ia ficar uma anotação assim, ó, imagem de jogo referente ao PlayStation 5. Não sei por que não apareceu. Para chegar nesse modo, eu cliquei aqui, ó, modo de leitura, inferior direito, modo de leitura. Se eu colocar layout de impressão, eu volto para lá. Se eu colocar layout da web, ele vai ficar um texto como se fosse ficar numa página web. Acho que eu já tinha explicado sobre isso ou no vídeo ou na aula. Deixa eu ver por que não ficou a descrição. Deixa eu tirar esse marca decorativa aqui. Por só teste.
Não, ele vai entrar em marca decorativa. Teste, vamos lá. Realmente não tá aparecendo. Depois eu vou ver por que não tá aparecendo. Talvez alguma talvez alguma configuraçãozinha. Deixa eu abrir aqui de novo aqui o Word, que acabei fechando sem querer. Mas aí a gente vê certinho. Bom, então aqui, deixa eu ir de novo aqui, inserir imagem. Pegar novamente aqui a nossa imagem. Posição, isso daqui já é interessante, tá? É a posição da minha imagem em relação ao texto, certo? Se eu clicar aqui, eu vou ter alinhada com o texto ou as opções aqui mais abaixo. Deixa eu pegar um texto aqui na internet, qualquer, para a gente não perder tempo. E para mostrar isso daqui de uma forma melhor para vocês. Galera, vocês me dão um toque aí a hora que der a hora da aula, tá? Vai até 8h40, é isso? Isso. Ah, tá. Então beleza, então ainda tem tempo. É que vai que eu extrapolo aqui. Eu trabalho em outro lugar, aí é meio diferente os horários de aula. Eu vou copiar um texto aqui na internet, só pra gente não perder tempo, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse esse texto aqui, né? Falando a respeito da figura aqui, eu aproveitei o texto, né? Então vamos supor que eu venho aqui em imagem, aqui, ó, e eu tenho aqui a posição. Se eu clicar aqui, ó, a primeira alinhada com o texto, vocês vão ver que não vai mudar nada ainda. Se eu segurar o mouse aqui em cima da imagem e vir descendo essa imagem, por exemplo aqui, ó, ele cortou o texto, tá? Se eu vier aqui olhar a posição, ó, tá exatamente como tá falando lá, né? Alinhada ao texto, ó. Inclusive tem as linhazinhas embaixo e em cima. Se eu poderia usar esse, que devido esse primeiro aqui, ó, se eu for parando o mouse ele vai descrevendo. Posição na parte superior esquerda com disposição de texto quadrada. Como a minha imagem ela está ocupando toda a tela de lado a lado, o que você faz? Você pode diminuir aqui, ó, né? Diminuir o texto. Deixa eu pôr a imagem para cá, aqui em cima. Percebam que o texto está começando aqui, né? Se eu vier aqui e selecionar aqui a posição, aqui, ó, o texto vai começar do lado, né? Então se eu for diminuindo, é aquele esquema onde eu tenho uma imagem que começa do lado, né, o texto. Da mesma forma, eu posso vir aqui e mudar essa posição para o meio, para a lateral, no meio do texto, né, que vai ficar mais aqui abaixo, ó. E aí você vai mudando de acordo com o que você precisa, tá? Então aqui ela mexe com a posição em relação ao texto, certo? Então vou deixar por enquanto essa. Outra coisa aqui que é possível mudar é a quebra de texto automática, tá? Se eu for mudando aqui, ó, a posição, ó, podem ver que o meu texto ele vai se quebrando de maneira a se ajustar com a imagem, tá? Essa quebra de texto automática, ela justamente mexe com isso. Se eu colocar alinhamento do texto, ó, pode ver que só de parar o mouse em cima da opção, ele já me dá como vai ficar, né? Vai ficar um pouco melhor do que tá, ó. Então se eu parar o mouse em cima aqui, se eu pôr quadrado, ó, ele vai montar, o texto vai se moldar em volta da figura. Justa continua se movendo em volta da figura, porém com espaçamentinho um pouquinho menor. Através, né, a imagem está sobre o texto. Então aqui, ó, através. Superior, atrás, aí eu teria a imagem atrás do texto. Não sei por que não ficou aqui da forma como era para ficar. Pera aí. Em frente o texto
Também você pode usar essa mesma opção clicando na imagem com o botão direito e indo enviar para trás. O texto não quer ficar sobre a imagem, talvez por conta da resolução da imagem. Enviar para trás. Realmente não sei qual que é o motivo. Talvez porque copiei da internet o texto. Mas essa opção aqui colocaria a imagem para trás do texto, tá? Ficaria o texto sobre a imagem. Faça um teste aí no de vocês, vê se consegue. Talvez o meu não tá dando porque eu copiei o texto da internet, está cheio de links. Mas é aquela situação onde fica um texto sobre a imagem. Aqui avançar, recuar, ele vai mexer deixa eu selecionar aqui, ó. Se você parar o mouse aqui, ele vai mexer com o nível em que se encontra o objeto. Se eu tivesse 3, 4 imagens, o quanto fundo ele vai estar, o quanto mais para frente ele vai estar. O recuo é a mesma ideia, tá? O quanto mais para frente, o mais para trás vai estar. Não vou perder muito tempo com isso, porque na verdade a gente não vai usar 3, 4 imagens juntas, uma sobreposta à outra, tá? Mas isso daqui seria basicamente isso. Se eu tivesse 3 imagens, uma sobreposta à outra, qual que seria o nível que vai estar cada imagem? Painel de seleção é para selecionar a imagem, né? Aqui, ó, seleciona, ó, imagem 1. Aí eu vou dar um nome para a imagem, por exemplo, teste. Bom, mostrar tudo. Se eu tivesse mais ou menos, ó, ocultei a imagem, mostrei a imagem. Então essa imagem chama teste. Se eu tivesse outra, eu iria dar outro nome para ela. E aqui seria para mim ter uma relação de imagens que eu tenho no meu texto. Pode ser útil quando você tem muita imagem, você dá nomes diferentes para você ir trabalhando elas, né? Alinhar, você alinha aqui centralizado, à esquerda, à direita centralizado, né? No caso, ao meio, aí vai mais para baixo. Então tem várias opções aqui, tá? Agrupar, quando eu tenho mais de uma imagem, cria um grupo de imagens, não é muito usado. E o girar, eu giro a imagem 90 graus, verticalmente, horizontalmente. E aqui em mais opções aqui, ó, eu consigo trabalhar medidas mais específicas de altura, por exemplo, da imagem, rotação no caso, né? E se eu aplicar, ó, agora eu mudei um pouquinho aqui a imagem, né? Então esse girar aqui ele trabalha dessa forma, ó. Como agora eu mudei lá, ó, no mais opções, ó, eu mudei o eixo dela, né? Se eu clicar em redefinir, dá OK, ó. Redefinir. OK. A medida deve estar entre 0 e 55. Então vou ter que descer isso daqui, ó. Beleza, sumiu. Deixa eu dar Ctrl Z que é mais fácil de voltar. Pronto. Então aqui mexer com as medidas de uma imagem normalmente não é muito interessante, tá? É o que eu falei, você normalmente vai mexer com o mouse, né? O cursor do mouse, tamanho da imagem que você quer. Ficar mexendo meticulosamente em tamanho, rotação, pode te dar bastante dor de cabeça aqui no Word. Aí se você quiser fazer uma formatação um pouco melhor, né, dessas imagens, aí eu sugiro ir para um Photoshop, um CorelDRAW. Aí já exige um grau um pouco maior de conhecimento também, tá? Mas se torna melhor, certo? Bom, vamos seguindo então aqui, né? Acho que essa parte aqui, recortar, para você recortar um pedaço da imagem, né? Então você vai aqui, ó, cortar. Aí você redimensiona aqui, ó, e ele corta a imagem aqui, ó. Tá? Eu dou um clique fora, ele corta aqui. Então é quando você quer recortar.
Quando você quer recortar aqui um pouco melhor. Recortar, fazer edições, cortar partes aqui da imagem. Bom, acho que sobre formatar a imagem era isso, né? Agora vamos entrar aqui num outro esquema aqui do menu. Deixa eu tirar essa imagem daqui, só pra gente ficar um pouco melhor pra gente trabalhar. Então, vindo aqui no inserir, a imagem foi o formas. Quando você vai usar formas? Você vai usar formas quando você quer desenhar alguma dessas coisas que aparece aqui, ó. Tá muito pequenininho, provavelmente. Caixa de texto. O que é já uma caixa de texto? Quando você quer inserir um texto independentemente do que tá aqui já, no caso, digitado. Então, por exemplo, você quer vir aqui e inserir caixa de texto. Aí você clica aqui, ó, e cria um texto à parte. Tá? Esse texto à parte aqui, ó, ele pode ficar dentro de uma caixinha ou não. Depois eu vou ensinar vocês como é que eu mudo. E ó, ele é independente do outro. Tá? Então é usado quando você quer pôr alguma notificação, alguma coisa assim, tá? Se você clicar na caixinha, como eu fiz, ó, vai te abrir esse formatar. E aí você tem opções de borda, tá? Cor da borda, tipo da letra ali dentro, tá? Você tem mais opções aqui, ó. Dá para dar uma boa mexida aí. Mas mais para frente eu vou dedicar uma aula para falar mais dessa caixinha aqui, tá? Então fiquem tranquilos, é só para não passar batido agora. Mas a gente vai falar sobre caixa de texto já já. Então, deixa eu dar um delete aqui e vamos voltar aqui para o inserir. Seguindo, eu tenho retas. Posso digitar retas. Eu posso fazer quadrados. São coisas que normalmente no Word você não conseguiria fazer, né? Ele te traz essas opções aqui para te auxiliar, tá? Algumas coisas podem ser utilizadas, outras não. E sempre que eu desenho alguma coisa, vai vir o formatar com opções para me formatar. Então, por exemplo, eu posso trocar esse quadro aqui, ó, e a letra vai ficar branca. Se eu digitar alguma coisa, né? Aqui também, ó. Eu também posso mexer com opções de preenchimento de forma para mudar a cor que eu quero, né? Então aqui preenchimento de forma sempre vai ser a cor do elemento. O contorno vai ter a ver com a borda, né? Então, por exemplo, ó, ficou amarelinha a borda aqui, né? Se eu selecionar esse e mudar o contorno para vermelho, ó, vai dar para ver, ó, que fica vermelho em volta. Então sempre que eu seleciono um elemento eu consigo mexer em alguma coisa. Efeitos, tá? Ó, eu posso dar efeitos diferentes para o texto. Então é bem interessante vocês inserirem e mexer para ver o que cada coisa faz. Porque volto a dizer, se for para mim ficar explorando cada um deles aqui, a gente vai demorar muito, tá? Bom, ainda então aqui, formas, então ela vai inserir diversas formas diferentes, tá? Ícones. Esse ícones aqui, ele é uma opção um pouco mais nova, tá? Onde ele insere pequenos desenhinhos, tá? Se eu quiser usar. Não é usado para nada acadêmico, tá? Mais para artigos ou coisas nesse sentido. Em programação se usa muito, mas ele praticamente ele faz a inserção de um desenho. Se você achar viável em algum texto que você for fazer, colocar esse desenho aqui, né? Use. Aqui está mostrando, ó, que dá para fazer contornos diferentes, né? Eu consigo trabalhar, né, com esses desenhos aqui de alguma forma. Bom, voltando aqui então, inserir ícones, modelos 3D. Aqui eu procuro modelos 3D no meu dispositivo. Eu não vou ter nenhum porque eu não programo 3D, né? Eu não mexo com edição de imagem em 3D. Então eu posso ir atrás de modelos 3D em estoque. Vamos ver se tem alguma coisa que o Word traz. Aí o Word vai trazer para mim essas opções aqui, ó. Por exemplo, outono.
Vamos ver o que tem acerca de outono aqui, ó. Pode ver que é uma imagem em 3D, basicamente. Então vamos colocar essa imagem aqui, ó. Ele vai demorar um pouquinho, porque quando trabalha com 3D demora mesmo um pouquinho. E pronto, tá aqui a minha imagem, né? Então, se eu trabalhasse com modelagem 3D, ó, ele me dá, né? Eu consigo trabalhar em 3D mesmo com a imagem. Se eu trabalhasse com modelagem 3D, eu podia criar o meu próprio esquema, né? E inserir aqui. Isso daqui é bem legal, se for ver dá para conseguir uns efeitos legais. Só que quando imprime você perde esse efeito aqui, né? Então ele é legal até certo ponto, né? Eu consigo ainda mexer aqui, ó, com algumas edições aqui, redefinir, e não me dá muita coisa para mim mexer não, tá? Mas tem a opção também de 3D. Voltando aqui, Smart Art. Bom, é um elemento gráfico, tá? Com informações virtuais. Vamos inserir um que fica mais fácil de entender. Aqui eu estou listando tudo que eu tenho, tá? De Smart. Eu posso filtrar também. Eu vou pegar um círculo para vocês entenderem. Se eu der OK, vocês já viram essas... Deixa eu só excluir um pouquinho dessas coisas aqui para não poluir tanto. Tirar essas coisas daqui. Vocês já viram aquelas situações, principalmente PowerPoint, onde alguém quer representar um ciclo, por exemplo? Então, por exemplo, ele ser criança, adolescente, por exemplo, adolescente, e aí vai, né? Adulto, e vai montando um ciclo aqui, né? Terceira idade, e aí vai, né? Você vai montando aqui algo que você queira representar como um ciclo. Então, o Word está te trazendo isso daqui para você poder utilizar aqui dentro, se você quiser, tá? Inclusive com algumas opções aqui, ó, para melhorar isso, né? Ficar diferente o desenho, né? De uma forma mais polida. Eu posso mudar as cores, enfim, né? Eu decido aqui, posso mudar a interface, né? Para quadrados. Então isso daqui é até bem interessante quando você vai fazer uma apresentação em PowerPoint. Lá no PowerPoint a gente vai ter opções para usar isso daqui também, tá? Então se torna mais interessante lá no PowerPoint isso daqui. Bom, se eu clicar aqui então, né, vou ter aqui, ó, alguns formatos diferentes. Então lembrando que eu tô aqui no menu do Smart Art, tá? Então aqui tem formatar e design. Se eu voltar aqui para o inserir aqui, né, deixa eu excluir esse cara aqui e vim explorar outros Smart Arts, eu vou ter outras coisas, né? Então, por exemplo, isso daqui, se você encontrar alguma utilidade, ó, imagem, texto, imagem, texto, imagem, texto. Como eu sei que a imagem, sempre que tem esse desenhinho aqui, é uma imagem. Tanto é que se eu clicar sobre o desenho, ele me pede para me importar uma imagem para cá, né? Se eu clicar sobre o desenho, ó, se eu clicar sobre o desenho, então ele me pede para importar uma imagem, e aqui embaixo eu escreveria alguma coisa, no caso, né, sobre as imagens. Então eu consigo de alguma forma usar uma formatação para esse tipo de conteúdo, tá? Lembrando que aqui eu estou em design, e aí eu posso ir mudando isso, né? Ó, ele pode ir ficando de formas diferentes. Ó, aquele que a gente usou agora há pouco. Então você vai, né, aplicando formatações aqui, verificando de que forma fica melhor para você, né? O texto ou não, e se você vai usar ou não. Lembrando, obviamente você não vai fazer um TCC seu com isso, né? A não ser que caiba muito esse tipo de
de imagem no seu texto, mas é pouco usual. Bom, voltando então aqui ao inserir, esse é o smartwatch, dá uma mexida para ver, tá? Tem muita coisa ali até legal para determinados tipos de trabalho. Se você vir em gráfico você, como o próprio nome diz, é para inserir gráficos. Então você tem tipos diferentes de gráficos: coluna, linha, pizza, barra, área, né? E aqui vai te dando as opções, ó, para você usar meio em 3D ou não. Então, se você for em cada um desses tipos, você tem formas diferentes de usar gráfico, né? Então, de superfície, histograma. Então, ó, vamos pegar aqui um gráfico de pizza, que é um gráfico mais comum, né? Esse gráfico aqui, ó. Se eu der OK, ele novamente vai me trazer a tabelinha aqui do Excel e vai pedir para mim preencher aqui as informações para criar o gráfico. Então aqui ele está dando um exemplo com um trimestre, mas vamos supor que seja um gráfico de vendas, por exemplo, em janeiro, fevereiro, março e abril, por exemplo. E se você for quiser colocar mais coisas, você vai pondo, ó. Ele vai aumentando lá, ó. E vai indo, né? Junho, por exemplo. Vou parar por aqui. Então é possível você formatar aqui o gráfico. Eu quero mudar os valores. Ah, minhas vendas foi de R$2.000 aqui. Ah, em fevereiro minhas vendas foram de 3. Ele vai ajeitando o gráfico, ó. Ah, em março minhas vendas foi 1.000, por exemplo. Em abril as minhas vendas foram de 2.500. Então ele vai criando o gráfico de pizza de acordo com o que eu vou colocando lá. E assim por diante, ó. Por exemplo, ó. Então conforme você for pondo informações, ele vai desenhando o gráfico para você. Terminou de desenhar o gráfico, clica aqui no X, pronto. Você tem o gráfico aqui pronto, tá? É uma forma de se inserir um gráfico aqui dentro também. Voltando aqui então, inserir. Isso daqui vale para qualquer gráfico, tá? Que você for utilizar aqui, tá? Qualquer gráfico. Sempre vai vir o Excel, você vai preencher e aí ele vai montar o gráfico para você. Esse instantâneo, se você tiver uma webcam, ele mexe com a sua webcam e tira fotos ou corte de tela. Então, por exemplo, ó, eu não tenho nada, então ele me insere isso, tá? Mas se você tiver, dá para testar, certo? Então, o instantâneo, se você parar aqui, ó, adicione aos documentos rapidamente um instantâneo de qualquer janela que esteja aberta em sua área de trabalho. Ah, sim. Então aqui, ó, no caso minha área de trabalho, ó, tem essa outra janela aqui, ó, aberta, ó. Então ele me trouxe um instantâneo de lá, é como se fosse um print, tá? Então é basicamente isso que ele faz. Vindo ainda aqui então inserir, com isso a gente encerra essa parte aqui de ilustrações. Esse obter suplementos, ele vai conectar na internet, se seu Office for original, e vai obter mais coisas, tá? Mais funcionalidades para você usar. Aí meus suplementos, eu não tenho nenhum e meu Office não é original, então eu nem vou conectar aqui. Mas na hora que você clica em Office Store, ele vai trazer mais um monte de opções aqui de coisas para você inserir. O Wikipedia, ele faz um vínculo aqui, ó, com a Wikipedia, tá? É um suplemento também, é como se fosse um plugin. E aí você consegue pesquisar daqui de dentro do próprio Word, você pesquisa no Wikipedia. Também não vou usar porque o meu Word ele não é muito aconselhado usar isso. Não sei se vai dar algum problema ou não. Deixa eu ver aqui para excluir isso. Tirar assim. Pronto.
Agora aqui é o seguinte, vídeo online. Isso daqui é até interessante, né? Se você clicar, ó, você pode pôr uma URL de um vídeo para ele aparecer dentro do seu documento. Só que volto a dizer, se for imprimir, esquece, né? Isso daqui não vira. Ele só vai virar se você for ler aqui numa tela de computador e aí você coloca o link e a pessoa consegue assistir. Mas eu vou pôr aqui um vídeo só pra gente ter a ideia aqui, né, do que se trata. Pera aí. Então, galera, aqui, né, foi resolvido, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui colocar, ó, inserir. Ó, pronto. Ele vem e bota um vídeo aqui pra mim dentro do próprio Word. Se eu der play, ó, ele é meio lento quando se usa esse serviço. Vamos ver se vai funcionar com o YouTube. Ó, acabou reiniciando o meu Word, ele não funcionou. Perceberam? Então é meio que a ideia é funcionar com o vídeo, ó. Vou tentar pôr de novo. Mas na hora de executar nem sempre dá certo. Então não é, ó, fechou de novo. Então não é um esquema que eu aconselho vocês utilizarem não, tá? Pode ser que vocês vão ser muito felizes colocar vídeo por aí, tá? Mas é uma opção que ele tenta inserir links, né? Para você inserir um link seu, né? Então aqui, ó, página da web. Se você tiver salvo uma quantidade de links aqui, você pode. Se não, você pode fazer o seguinte, ó, o link do vídeo que eu ia colocar tá aí, né? Você tem vários links aqui no seu documento, por exemplo. Se você vier aqui em links, você pode criar, né? Se for endereço de e-mail, você pode criar um conjunto de endereços de e-mail que você sempre use. Você pode criar um novo documento contendo links. Você pode colocar nesse documento, na parte superior do documento, links, no caso, tá? Se tivesse algum link salvo. No caso aqui eu não tenho. Ou por páginas na internet salvas, arquivos de página web salvo no seu computador, mas não é usado, tá? Se você programar em HTML, CSS, você pode criar uma página e linkar aqui. O mais usual mesmo é copiar e colar o link da forma como eu fiz aqui, tá? Indicador. Aqui começa um esquema onde eu quero falar com vocês tendo um texto maior, tá? Então aqui na verdade você vai colocar dentro do seu texto indicadores e você consegue saltar de um indicador para outro. Aqui também... Acho que não vai dar tempo não, professor. Não vai. Aqui também tem a parte que mexe com referências. E a partir daqui, comentário, cabeçalho, rodapé, número de páginas. Esses caras aqui eu quero trabalhar com bastante tranquilidade com vocês, porque isso daqui é bastante usado dentro de principalmente artigos, em trabalhos acadêmicos, tá? Então eu não vou nem mexer com isso agora, para não prejudicar, não ficar pela metade. Vou ver aqui a questão da chamada aqui. Aguenta aí só um minuto que dá tempo.